Tribo TDAH, o podcast para quem vive entre a ordem e o caos. Eu sou a Tata Finoto e esse é o primeiro podcast em português do mundo dedicado a entender quem tem autismo e TDAH ao mesmo tempo e vive entre o caos ordenado e a organização caótica. Aqui, nossa neurodivergência é acolhida, compreendida e desmistificada, sem clichês ou julgamentos. Hoje nós vamos falar sobre autismo, TDAH e diagnóstico duplo. Então vem entender sobre os desafios de quem tem TDAH e as recentes mudanças nos critérios do CID e do DSM. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e no episódio desse mês talvez eu consiga responder muitas das perguntas que você, que também teve diagnóstico tardio, talvez tenha se questionado por que você teve o diagnóstico de um depois de outro, ou por que os critérios de diagnóstico mudaram ao longo do tempo, enfim. A gente está aqui para falar sobre isso hoje. E também para responder um pouco a pergunta de, será que agora todo mundo está sendo diagnosticado com autismo ou com TDAH? E eu posso responder essa pergunta com base em um monte de coisa científica que eu achei. Mas antes, os recadinhos bem rapidinhos. Primeiro, dê 5 estrelas no podcast, onde você ouve, isso ajuda muito a divulgar o podcast. Segundo, indique para os seus amigos, seus familiares, profissionais de saúde, enfim. E por fim, você pode ajudar com que a Tribo TDAH e a Tribo TDAH continuem e, especialmente, que tenham mais episódios da Tribo TDAH além dessa primeira temporada que eu fiz, lá no apoia.se/Tribo TDAH. Ok, vamos para o episódio. Esse episódio, além do CID-11 e do DSM-5-TR, eu fiz com base em alguns estudos, em vários materiais, eles todos estão na descrição do episódio, mas especialmente eu usei 3 estudos que eu quero destacar aqui. O primeiro é Autism Spectrum Disorder Symptoms in Individuals with a Primary Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, a Systematic Review, ou seja, a gente pode traduzir isso para sintomas do transtorno do espectro autista em indivíduos com diagnóstico primário de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma revisão sistemática. Ele é super recente, ele é de março de 2024 e ele foi feito na Macquarie University em Sydney, na Austrália. Gente, eu não sei se eu pronunciei isso certo, mas enfim. O segundo é Co-occurrence and ASD and ADHD traits in adult population, ou seja, co-ocorrência de traços de TDAH em uma população adulta. Ele é um pouquinho mais antigo, ele é de agosto de 2017. Ele é da Staffordshire University, no Reino Unido, e também em parceria com a University de Sheffield, também no Reino Unido. E aí o terceiro e o último é Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorders in Individuals with Autism Spectrum Disorder, a meta-análise. Ou seja, prevalência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em indivíduos com transtorno do espectro autista, uma meta-análise. Ele é relativamente bem recente, ele é de maio de 2021 e ele é da East China Normal University, em Shanghai, na China. Então dá pra ver que esses estudos, eles têm... Assim, a gente quase viajou uma parte do mundo nesses estudos, porque eles não foram feitos com uma população só. São pelo menos 3 populações bem diferentes, de 3 partes do mundo bem diferentes. Esse é até um dos motivos que eu queria destacar eles, além do conteúdo teórico deles que eles trouxeram, que é bem legal. Vamos começar primeiro falando do diagnóstico duplo em si. Lá no primeiro episódio da Tribo TDAH, a gente já definiu que tanto o autismo quanto o TDAH são transtornos de neurodesenvolvimento, são neurodivergências, com uma taxa bem grande de co-ocorrência, ou seja, ou de comorbidade. Eles acontecem bastante em conjunto nas mesmas pessoas. É bem comum que quando você tem um, você também tenha outro. Então, tanto o autismo quanto o TDAH, eles representam 2 das mais prevalentes condições de neurodesenvolvimento. E apesar de conceitualmente eles terem 2 fenótipos diferentes, ou pelo menos o que os estudos falam, tanto o autismo quanto o TDAH, eles têm uma alta comorbidade. Então, o que isso significa? Que existem sintomas e características muito grandes de autismo
em indivíduos com TDAH, em pessoas que têm TDAH, muito maior do que na população em geral. E também, quando uma pessoa com TDAH tem autismo também, ou quem tem autismo tem TDAH, isso significa que a nossa trajetória vai ser diferente. E a trajetória do desenvolvimento do autismo e da gente como pessoa autista se desenvolvendo na sociedade vai ser diferente, vai ser mais difícil. Mas isso eu acho que talvez seja meio óbvio, porque quando a gente tem uma neurodivergência é difícil. Quando a gente tem duas, então, a gente fica meio no meio do caminho das duas e aí vai complicar ainda mais a situação. Cada coisa que você vai acumulando vai pesando um pouco a mais. Mas aí os estudos falam que as taxas de TDAH e autismo, elas variam bastante. Existe uma variação considerável na prevalência clínica, tanto das características do autismo em pessoas com TDAH, que ela pode ter uma variação de 15% a 64,3%. Então, é difícil dizer quanto é essa prevalência, só que ela é grande. 15% da população de TDAH com autismo, de autistas com TDAH também, é bastante, mas 64,3% já é muito mais também. Uma das coisas que é difícil prever é porque, isso eu acho que dá pra gente falar com certeza, nos estudos não falam isso, mas no Brasil, por exemplo, a gente tem censo que vê quantidade de autistas, mas a gente não tem no censo, por exemplo, perguntas se você tem TDAH. Então, é difícil populacionalmente você cruzar esses dados, porque você tem dado de um e não tem dados do outro. E diversos países no mundo nem sequer o censo fazem, ou sequer incluem o autismo nisso, ou o TDAH nisso, para saber a prevalência de um ou de outro, e de outro, na população em geral. Imagina cruzar o dado dos dois nessa mesma população. E aí tem outros estudos que falam que a prevalência de TDAH em pessoas autistas tem uma taxa de acima de 90%. Então, assim, olha, um fala entre 15% e 64,3%, outro fala que é acima de 90%. O que acontece é que a maioria dos estudos, eles concordam que a prevalência supera 50%. Mesmo que tenha uma taxa para baixo, por exemplo, puxando para os 15%, ainda tem a taxa para cima do 64%. Então, numa média, a gente sabe que a coisa que os estudos concordam é acima de 50%. Então, dá pra gente, talvez, distorcer um pouco essa frase e falar que se você tem TDAH ou autismo, você tem um desses diagnósticos, você tem uma chance de mais de 50% de ter o outro também, e talvez você não saiba. E antes que alguém venha falar alguma coisa aqui, a gente já falou isso nos episódios anteriores, mas é bom ressaltar também que a gente sabe, tanto o autismo quanto o TDAH, a gente nasce assim, não são coisas que desenvolvem ao longo da vida. Ou a gente é neurodivergente, ou a gente não é, ou a gente nasceu assim, ou a gente não nasceu assim. O diagnóstico pode ser feito tarde. As características não vão aparecer na gente só na adolescência ou vida adulta. Não, a gente é assim desde sempre. Mas todos esses dados que eu tô falando de porcentagem e tudo, é bem interessante pensar assim, mas ok, tá, por que ninguém falava disso antes? Porque a primeira vez que alguém resolveu pesquisar sobre isso e descobriu que existe uma sobreposição de autismo e TDAH foi super recente. Foi só em 2008. Imagina, só em 2008 alguém falou, olha, e se a gente tentasse analisar essas duas coisas juntas? Que foi a geneticista Angelica Ronald, que ela é do Instituto de Psiquiatria do King's College London. Foi ela que, pela primeira vez, parou para pensar nisso. Só 2008 é extremamente recente. E uma das coisas que eu achei nos estudos, abre aspas, inclusive, eu vou citar exatamente a frase que eu achei. Naquela época, não era autorizado você ter o diagnóstico das duas condições em conjunto. Ou seja, sabe quando as pessoas falam, agora todo mundo tem autismo e TDAH, ou autismo ou TDAH?
Porque antes de 2008, ou você tinha um, ou você tinha outro. Você não podia ter os dois. Era uma regra nas versões anteriores do DSM. O DSM falava isso. E aí, até o DSM-5 falava isso. Aí, no DSM-5-TR, tem uma especificação que o diagnóstico de transtorno do espectro autista... Até o DSM-5 falava isso, que existe uma especificação que o diagnóstico de transtorno do espectro autista tem uma exclusão de critério de diagnóstico de TDAH. E aí isso foi corrigido no DSM-5-TR. Mas na última versão do TR, tá? Isso é muito recente. Mas, ou seja, no próprio manual diagnóstico está falando, olha, se você acha, você que está diagnosticando, especialista, se você acha que seu paciente tem autismo, então obrigatoriamente ele não pode ter TDAH, isso é descartado. E a mesma coisa para o TDAH. Se você acha que seu paciente tem TDAH, ele não é autista. Ele não pode ser autista, uma coisa exclui a outra. Então, isso limitava as pesquisas desse diagnóstico em comum e essa concorrência. Os próprios manuais de diagnóstico meio que impediram que durante décadas fosse feita uma pesquisa em conjunto, porque o diagnóstico não podia ser feito em conjunto. É até meio irônico isso. Mas aí, a doutora Angelica Ronald, ela e a equipe dela, elas começaram a encontrar traços autistas em pessoas TDAHs e traços TDAHs em pessoas autistas que tinham uma correlação muito forte. E tinha parcialmente até um controle genético. Existem marcadores que começavam a mostrar isso geneticamente. E aí ela e a equipe começaram a entender que eles podem ter essa sobreposição entre o autismo e o TDAH. Só que mesmo depois disso, até hoje, esses impactos de autismo e TDAH na mesma pessoa ainda não são totalmente entendidos. Porque é muito recente, ainda tem muitos anos de pesquisa pela frente para a gente chegar e entender se, de repente, esse AUT-TDAH, esse TEA-TDAH, talvez seja uma outra neurodivergência até separada, ou se é uma junção dos dois, ou ele é uma intersecção. Ainda não existe... até agora o que a gente tem são duas condições e elas têm uma intersecção e elas podem acontecer em conjunto, são as novas medidas. Ainda é muito recente todo esse achado. Então a culpa até disso é parcialmente porque os diagnósticos não podiam ser feitos antes da introdução do DSM-5 em 2013. No DSM-5 de 2013, já começa um pouco a mudar isso. Então, esse diagnóstico duplo de TDAH e autismo não era permitido. Eles eram mutuamente excludentes. Mesmo com cada vez mais e mais evidências que eram dois transtornos distintos, mas que eles poderiam, sim, acontecer em conjunto. Então, o DSM-5, ele listou o TDAH com um critério excludente do diagnóstico de autismo também. Ele ainda estava nisso. O TR, ele corrige isso, tá? Mas o 5... o 5TR corrige, mas o 5 de 2013, ele ainda tinha mantido essa exclusão. E ele ainda... Esse erro dele foi ainda pior, porque ele tinha uma parte falando que ele também proibia o diagnóstico de TDAH no caso de desatenção ou hiperatividade e impulsividade, caso esses traços se manifestassem em alguém que estivesse no transtorno do espectro autista ou durante as avaliações de autismo em alguém. O que, obviamente, resultou que diversas crianças e adolescentes e adultos e todas as famílias não tivessem diagnóstico, eles foram subdiagnosticados, porque se você é autista e apresentasse
distração, hiperatividade, impulsividade acima da média, você não conseguia ter o seu diagnóstico de TDAH. E se você era TDAH e apresentasse, por exemplo, traços autistas como o hiperfoco acima da média, por exemplo, ou rigidez cognitiva e todos os traços que a gente falou nos últimos episódios, eles também descartavam. E isso não é ruim só porque a gente muitas vezes demorou pra caramba pra isso ser permitido e ter os nossos diagnósticos duplos. Mas isso, obviamente, restringe o acesso clínico até mais abrangente, mais direcionado pra ajudar a gente durante a vida. Porque você não consegue ajudar alguém que você só conhece uma parte do que a pessoa tá passando. Você não consegue direcionar todos os seus esforços, sendo que você não conhece a completude. E eu posso falar isso por experiência. Quando a primeira vez que eu tratei depressão, foi muito ruim pra mim, porque não levou em consideração o meu TDAH. E agora eu entendo que não só não levou em consideração o meu TDAH, mas também não levou em consideração o autismo, que eu nem sabia que eu tinha. Então, isso funciona pra tudo. E eu já cansei de ouvir gente falando, a gente primeiro trata, sei lá, profissional falando, a gente primeiro trata a bipolaridade ou a ansiedade, depois a gente vai ver o autismo e o TDAH ou outras coisas, porque muitas vezes, dependendo do método que a pessoa usa, enfim, mas às vezes você não vai na raiz do problema, que as coisas se retroalimentam às vezes. Então, por exemplo, no meu caso, por que eu tenho ansiedade? Porque, nossa, é muita coisa do autismo e do TDAH juntos que alimentam a minha ansiedade, e a minha ansiedade alimenta, por exemplo, as minhas crises de hiperatividade quando eu tô ansiosa. Ou quando eu travo, simplesmente. Então, isso acontece muito. E aí, só na última versão do DSM-5-TR que eles levam em consideração essas descobertas, justamente das altas taxas de comorbidade entre TDAH e autismo em estudos epidemiológicos, como é significativo essa sobreposição de indivíduos em populações, especialmente em estudos feitos com gêmeos, por exemplo. E hoje o DSM-5-TR reconhece a frequência da comorbidade, da co-ocorrência, e permite, finalmente, pela primeira vez na história, que a comorbidade sejam diagnosticadas TDAH e autismo na mesma pessoa. Mas aí agora talvez você esteja se perguntando, então, mas faz bastante tempo, né? Porque se o DSM-5 é de 2013, o DSM-5-TR, que é a visão revisada, ele deve ser de pouco tempo depois. E aí eu vou te responder, não, porque o DSM-5-TR, TR sendo a versão revisada, ele só saiu em 2022. E no Brasil, a tradução em português, a publicação oficial em português, foi no ano de 2023. Então, olha quantos anos que tiveram entre o manual diagnóstico sendo usado, desatualizado com a proibição, porque muita gente, mesmo no Brasil, usa o DSM ao invés de usar o CID, e isso é uma questão minha, na verdade, porque o DSM ele é feito para a população dos Estados Unidos, enquanto o CID é feito pela OMS e ele é global. Mas, enfim, o DSM ele é feito pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. Então, olha como isso é recente. A partir de 2022 ou 2023, o DSM permitiu que, olha, então, ok, talvez você possa ter o diagnóstico dos dois, mas se a gente parar para pensar, 2023 ele foi traduzido para português, talvez muitos dos especialistas ainda não tenham nem lido ele, ainda não estejam a par de todas as atualizações. Mesmo ele permitindo diagnóstico duplo, nesses anos mais recentes, isso ajudou bastante. Claro, ele fez com que diversos médicos, psiquiatras, neurologistas, neuropsicólogos e até pesquisadores tivessem finalmente uma oportunidade de reconhecer e investigar mais a fundo
clinicamente e tentando entender como era essa apresentação de TDAH e autismo, ao TDAH, TDAH, enfim, numa mesma pessoa. Então, é muito recente isso. Então, a partir de agora, 2022, 2023, que está sendo mais autorizado, está sendo até mais difundido que, ok, olha, isso daqui é uma coisa para a gente analisar, para a gente estudar, para a gente prestar atenção. Porque antes não tinha muita gente até fazendo tantos estudos sobre isso, porque existia esse empecilho. Então, essa nova diretriz, ela não só permite uma administração clínica mais eficiente, mas, além de ser básico falar isso, que muda vidas, mas ela dá um caminho mais claro, mais preciso, até cientificamente, para entender essa sobreposição que acontece. Então, já tem outros estudos falando que a prevalência, a estimativa de prevalência dessa concorrência de TDAH e autismo, ou, gente, eu vou falar muito nisso nesses podcasts, TDAH, TDAH, elas podem variar consideravelmente. Existem meta-análises recentes que sugerem que seja por volta de 28 a 38,5% de autistas com TDAH, mas existe um entendimento dessas características das duas neurodivergências e dos desafios que a gente, como indivíduo, são desafios únicos que a gente enfrenta e desafios únicos que o próprio diagnóstico duplo traz. Porque a literatura científica sobre isso ainda é muito limitada. E na maioria dos casos, elas ainda têm uma variação significativa. Não dá para falar, é isso, não é isso. Tem muita coisa sendo estudada e não tem tanta coisa para a gente afirmar ainda a respeito. Então, até o momento, são poucos os estudos que tentaram examinar e até sintetizar o que é um perfil de um TDAH. E até quais os sintomas, quais as características que são mais comuns e que têm mais sobreposição, tanto no TDAH quanto no autismo. E o que é diferente? O que, por exemplo, difere tanto do autismo, tanto assim, por exemplo, quem é ao TDAH, o que a gente tem de autista e o que a gente tem de TDAH, o que é mais prevalente, o que chama mais atenção, e até o que a gente difere de alguém que só tem TDAH, de alguém que só tem autismo, por exemplo. Eu acho que nesse episódio a gente precisa falar das escalas de diagnóstico que medem autismo. Nos estudos eu achei coisas bem interessantes. Eu não achei falando sobre escalas de diagnóstico de TDAH, eu achei especificamente sobre escalas de diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas eu achei coisas muito legais nos estudos, falando que a variação das medidas, geralmente ela tem uma variabilidade bem grande. E para entrar nessas escalas de diagnóstico, isso depende de vários fatores demográficos que podem influenciar tanto no resultado, quanto até como essas escalas são feitas. E nas prevalências de autismo e de TDAH nas pessoas. Depende da nossa idade, depende da nossa identidade de gênero, depende também das habilidades intelectuais. Isso porque a gente já falou no episódio sobre as características do autismo, que existe uma comorbidade bem grande com déficits intelectuais. Mas os estudos falam uma coisa bem interessante, que é que autistas, especialmente que não têm deficiências intelectuais, ou seja, quem tem um QI acima de 70, pelo menos nos estudos eles ainda usam. QI eu sei que é ultrapassado, mas para muitas medidas ainda é usado isso, especialmente em estudos. Mas enfim, autistas que tem uma inteligência normal ou acima da média, tem
chances muito maiores de ter comorbidade com TDAH comparado com pessoas que têm alguma deficiência intelectual ou, como os estudos falam, o QI abaixo de 70. Outra coisa que pode impactar até nas escalas de diagnóstico são como que dentro desses estudos as pessoas foram captadas para o estudo, ou seja, como que elas foram recrutadas e se ofereceram e voluntariaram para fazer parte desses estudos, ou os métodos que foram usados para as comorbidades, até os critérios de diagnóstico. Mas, entrando nisso tudo, o que eu posso dizer é que os estudos concluíram, e eu usei um resumo, eu fiz um resumo analisando um por um dos estudos, que entre 15% e 65%, na verdade 64,3%, mas enfim. Mas entre 15% e quase 65% de todo mundo que tem TDAH também tem algum ponto que entra nos critérios de diagnóstico de transtorno do espectro autista em todas as escalas. Então, assim, falando do que eu achei nesses estudos e o que eu achei dentro dessas escalas, de uma forma geral, o TDAH, quem tem TDAH, tem muito mais chances de ter pontuações mais altas em todos os domínios dessas escalas comparados com pessoas neurotípicas. Então, a gente não vai chegar, a maioria das vezes, no nível de pessoas autistas, porque são escalas que medem autismo, mas existe como se fosse uma escadinha. Tem os neurotípicos lá no nível térreo. No nível 1, acima, tem quem é TDAH. E no nível 2 tem o autismo. Então, quem tem TDAH está bem acima de neurotípicos quando a gente mede critérios de diagnóstico para autismo. A gente tem muitas características em comum. Tanto na AQ, que é a Autism Spectrum Quotidien, ou quociente do espectro autista, ou SRS, que é uma outra escala, que é o Social Responsiveness Scale, ou a escala de responsividade social, ou SCQ, ou SEQ, que é a Social Communications Questionnaire, ou seja, o questionário de comunicação social, ou o ABC, que é o Autism Behaviors Checklist, ou que seria uma lista ou checklist de comportamentos autistas, ou o CAST, que é Childhood Autism Spectrum Test, ou seria o teste do espectro autista em crianças, ou no ADOS, que é o Autistic Diagnostic Observation Scale, que é a escala de observação do diagnóstico autista. Aí eu quero tentar falar bem rapidinho sobre cada uma delas. No AQ, no Autism Spectrum Quotidien, no quociente do espectro autista, são entre 33 e 50 itens de perguntas para avaliar autismo, e eles são divididos em 5 escalas, que são as skills sociais, as habilidades sociais, a alternância de atenção, aquele switching, de quando você começa e para de prestar atenção em uma coisa, quando você consegue parar de fazer uma tarefa para começar a prestar atenção em outra, ou a atenção a detalhes, comunicação e imaginação. Já a SRS, a SRS, a Social Responsiveness Scale, ou escala de responsividade social. Gente, eu tô trazendo isso de cabeça, eles devem ter algum outro nome em português que eu provavelmente não sei, mas enfim. Elas são 65 perguntas em 5 subescalas para medir autismo. Uma é sobre consciência social ou cognição social, comunicação social, motivação social e comportamentos restritivos e repetitivos. E essa escala fala que, obviamente, a gente tem níveis muito mais altos do que neurotípicos, ponto, mas quem é autista ou autista mais TDAH tem, obviamente, pontuações maiores do que quem é só TDAH. Tirando uma coisa que eu achei bem curiosa é sobre consciência social, que quem é TDAH pode ter uma menor consciência social, ou seja, saber o quanto a gente está talvez incomodando os outros, ou saber algumas pistas. E a gente pode ter notas mais baixas do que quem tem autismo e TDAH, e até, obviamente, quem é neurotípico. E aí, na escala SQ, que é a Social Communication Questionnaire, ou questionário de comunicação social,
ela tem 40 perguntas divididas em 3 subescalas. Ela mede tanto reciprocidade de interações sociais, quanto linguagem e comunicação, quanto padrões estereotipados de comportamento. E aí, curiosamente, TDAHs tem geralmente uma pontuação mais abaixo dos autistas e de autistas com TDAH ou ao TDAHs, tanto nas médias, quanto nas comunicações sociais, quanto em comportamentos repetitivos. A gente ainda faz tudo isso, mas a gente faz um pouco menos do que autista quando você é só TDAH. Já na escala ABC, que ela deve ser uma das mais famosas que tem, que é o Autism Behavior Checklist, ou a lista, o checklist de comportamentos autistas, elas são 57 perguntas para avaliar em 5 subescalas, tanto sensorial, quanto de relacionamentos, quanto uso do corpo e de objetos, linguagem e também habilidades sociais. Essa escala tem uma coisa bem interessante para quem é só TDAH, ou comparativamente quem é TDAH. Os meninos têm uma pontuação maior do que as meninas com TDAH. E tem uma coisa bem interessante que apareceu nos estudos sobre essa escala com relação a pessoas com TDAH, que são só TDAHs, é que pessoas socializadas como meninos na infância têm scores, têm pontuações mais altas de dificuldades do que quem é socializado como mulher. Isso já é um indicativo bem grande de como, quando a gente é socializada como mulher, o nosso mascaramento dos sintomas vem desde a infância, como a gente tenta suprimir essas coisas, e isso, obviamente, acaba mostrando como a gente que é socializada como mulher ou que se identifica como mulher, por que a gente tem diagnósticos mais tardios ou tem menos diagnósticos comparada com pessoas que se identificam como homens, porque eles mascaram muito menos, eles têm a tendência de mascarar muito menos e só serem como eles são. E as pessoas são mais compreensivas com relação a isso. Quando você é socializada como mulher ou como você se identifica como mulher, a sociedade te cobra mais a manter um padrão neurotípico social. Então a gente acaba mascarando muito mais. Isso reflete nas escalas de diagnóstico também. Então, nessas escalas, as habilidades sociais, elas são significativamente mais problemáticas. A gente tem mais dificuldade. Inclusive, quando você tem o TDAH tipo combinado, comparado quando você é só predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo e impulsivo. Já a escala CAST, que é a Childhood Autism Spectrum Test, que é o teste do espectro autista em crianças, elas são 37 perguntas autistas que ela tem só dois subgrupos, que é social e habilidades de comunicação. E, por último, o ADOS, que é outra bem famosa, ou ADOS, que é Autism Diagnostic Observation Scale, que seria a escala de observação do diagnóstico autista. Ela é uma escala de diagnóstico semi-estruturada, que pode ser utilizada em diversos casos, dependendo do grupo etário ou do nível de desenvolvimento, das habilidades de comunicação. E ela mede tanto os domínios de comunicação, interações sociais, como a gente interage ou brinca ou se insere em uma determinada situação e grupo, enfim, ou os padrões de comportamento repetitivos e restritivos. E aí, falando quem é só TDAH nessa escala especificamente de autismo, no módulo 4 da escala do ADOS-2, quem é só TDAH tende a ter pontuações maiores em reciprocidade social e menores quanto a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. Isso, obviamente, comparado com quem é autista. Então, tem alguns itens que eles diferem, basicamente, em quem é TDAH, entre quem é autista e quem não é autista e de quem também é TDAH, que são itens sobre a linguagem e a comunicação, a reciprocidade das interações sociais, a imaginação, o que significa que, nessas partes, quem é só TDAH
ou quem é só autista tem níveis bem mais parecidos. A gente tem níveis mais diferentes quando se trata de comportamentos de padrões repetitivos, mas de uma forma geral, obviamente, é uma escala para autista e os autistas vão ter, quem é só autista vai ter uma escala muito maior, uma pontuação muito maior do que quem é só TDAH. Mas quem é alto TDAH, quem é TEA-TDAH, a gente vai ter isso em comum dos dois, tanto fazer pontuações altas nas escalas autistas quanto nas escalas TDAHs. Às vezes a gente pode ficar até no meio do caminho das duas, porque algumas coisas do autismo compensam o TDAH e algumas coisas do TDAH compensam o autismo. Então, por isso que pode ser até mais desafiador ter um diagnóstico de uma forma geral. Mas agora, já que eu falei que é desafiador, vamos falar dos desafios de uma forma geral. Existe uma variabilidade que esses estudos e as escalas mostram que dificulta a gente identificar o autismo, tanto em crianças quanto adolescentes, que foram primariamente diagnosticadas com TDAH, que é o caso de muita gente. E justamente essa variabilidade vai impedir e dificultar tanto um diagnóstico mais acurado, mais preciso, ou as estimativas de prevalência populacional, a administração clínica de como a gente vai seguir esse tratamento ou acompanhamento psicológico, clínico, médico, medicamentoso, que seja ao longo da nossa vida, e até os resultados desses tratamentos e o nosso próprio bem-estar e a nossa própria qualidade de vida, de como a gente está respondendo a todo o esforço que a gente faz para tentar se ajudar. Então, essa sobreposição das características, comportamentos, sintomas e desses paralelos entre autismo e TDAH podem, em si, levar a dificuldades únicas que se distinguem entre as apresentações clínicas, tanto só do TDAH quanto só do autismo, e levar a subdiagnósticos, a diagnósticos que não foram feitos e pessoas que não têm os diagnósticos por causa disso. Especialmente quando a gente fala de profissionais de saúde que têm menos experiência ou que se atualizam menos do que está acontecendo e ficam muito presos no que eles aprenderam e não do que está constantemente mudando, tanto nos critérios de diagnóstico quanto em pesquisas científicas e estudos científicos. Que, infelizmente, é o caso de muita gente. Eu já falei sobre isso nos episódios da Tribo TDAH, sobre estigma, que, infelizmente, existe muito estigma ainda de próprios profissionais de saúde e da própria mídia com relação ao TDAH. E isso não fica longe do que acontece com o autismo também. Neurodivergência, em geral, é menos tabu hoje do que foi nos últimos 20, 30 anos atrás, especialmente antes disso, mas ainda assim não é tão abertamente falado e tão abertamente aceito por pessoas, especialmente pelas nossas famílias. Às vezes, quando a gente tem um desses diagnósticos, ou os dois, muitos de nós sabemos que não necessariamente contar para a família é uma experiência fácil e as reações também não necessariamente são muito fáceis. Então, óbvio que tem implicações clínicas nesse nível excepcionalmente muito alto de sobreposição de TDAH e autismo. Isso faz com que o impacto que o TDAH e o autismo têm nas nossas vidas seja cumulativo. Então, a gente vai acumulando ao longo da vida, ao longo dos anos, tanto opções de tratamento, recomendações, coisas que foram feitas pra gente, tratamentos e medicações, enfim, e os impactos disso que, às vezes, nem sempre eles acertam tanto porque tem alguma coisa que não encaixa só naquela caixinha do TDAH ou não encaixa só naquela caixinha do autismo. Então, muitas vezes, o AUTDAH faz com que as nossas avaliações demorem mais tempo, a gente demore mais tempo para ter
os diagnósticos, a gente tem que dar mais passos como paciente para ter um tratamento, ou a gente tem mais trabalho para conseguir o diagnóstico e conseguir o laudo, a resposta final. A gente tem que dar muito mais passos e ter um trabalho muito mais extenso. E muitas vezes quem faz a pesquisa da investigação que a gente suspeita, às esse é muito mais a gente que leva isso para um especialista do que o especialista que traz as duas, esse duplo diagnóstico para a gente em si. Então, isso mostra como os próprios processos de avaliação também precisam ser adaptáveis, ser até mais empáticos e sensíveis para até captar as características, os sintomas, essa sobreposição do TDAH e evitar que os diagnósticos sejam... tem algum diagnóstico que seja escondido debaixo do pano e deixado de lado e fique obscurecido até pelo outro, que ele seja deixado nas sombras do outro, por exemplo, que um chame mais atenção do que o outro. E não é fácil fazer isso. Quando uma coisa chama mais atenção do que a outra, avaliar tudo, mesmo aquela que parece que está mais no cantinho. Então existe sim uma necessidade até de implementar triagens e métodos de desenvolver o diagnóstico precoce, tanto para autismo quanto para TDAH, porque agora talvez novas gerações tenham esse diagnóstico duplo muito mais cedo do que as gerações tiveram até agora, até 2022, 2023. O diagnóstico duplo agora talvez, eu espero que fique muito mais fácil. Mas ainda assim, vai ser um trabalho longo, vai ser, parando para pensar, um trabalho de décadas para chegar em diagnósticos duplos serem tão comuns, entre aspas, mas como diagnóstico só de TDAH e só de autismo. E que as próximas gerações não cheguem a ter o diagnóstico duplo só na adolescência ou na vida adulta, que o primeiro diagnóstico delas já seja o certo. E elas não precisem, depois de décadas e anos, procurar mais um. Então, é necessário até coordenar estratégias de profissionais para otimizar até como que você vai identificar esse duplo diagnóstico precocemente. Como vai ser a intervenção nisso? Como crianças com suspeita, adolescentes com suspeita, como eles vão ser abordados e tratados e diagnosticados? Quais vão ser as particularidades desse grupo ao TDAH que é extremamente subrepresentado agora? Então, pensando, por exemplo, só no TDAH. Quais as dificuldades que o TDAH traz para um diagnóstico de autismo? Como a gente já falou antes no episódio, dependendo do seu subtipo de TDAH, se você é tipo combinado ou misto, ou tipo predominante desatento, ou tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, isso vai ter um impacto diferente no seu diagnóstico de autismo também. Então, quem tem TDAH combinado geralmente tem sintomas e características mais severas de autismo. E eu não estou falando de severidade do tipo o nível de suporte 1, 2 ou 3. Eu estou falando que o tipo combinado pode fazer com que muitas vezes a gente mascare menos talvez o autismo com o TDAH e tenha características autistas mais predominantes, mas nesse sentido mesmo. Não estou falando de intensidade ou dificuldade que traz a nossa vida. Óbvio que tudo vai trazer a dificuldade, mas... E aí, isso, depois do tipo combinado, vem o tipo predominantemente desatento, que ele mascara, ele tem mais sintomas e mais características autistas que mostram um pouco mais. E depois vem o hiperativo e impulsivo. Talvez o hiperativo e impulsivo seja o tipo que mascare muito mais o autismo. E eu sei que o meu tipo... combinado,
a parte da impulsividade e hiperatividade é a parte que mais torna difícil ver o autismo. Porque eu sou muito hiperativa e impulsiva. A ponto de que o meu TDAH foi identificado muito cedo na infância, de tanto que eu sou agitada e que eu me mexo, e que hoje eu percebo que muitas vezes eram comportamentos repetitivos. Mas eram comportamentos repetitivos que tinham muito mais, às vezes, cara do TDAH. E do jeito que eu me comportava até na escola, por exemplo. E o TDAH chamava muito mais atenção pela impulsividade e hiperatividade. Então, o diagnóstico de autismo, por causa disso, por causa da hiperatividade e impulsividade, de chamar tanto a atenção, o autismo ficou muito mais escondido. Porque tem coisas que podem se assemelhar muito, e quando se assemelha demais, às vezes você vai pro critério diagnóstico e analisa em um ponto e ele pode ficar mais escondido o outro, por exemplo. Eu já falei isso num episódio da Tribo TDAH, mas hiperatividade pode ser um outro nome para stimming quando a gente é TDAH. Os movimentos do TDAH repetitivos podem... a gente pode ter tipos de movimentos repetitivos que passam mais desapercebidos, e no TDAH ele tem um outro nome. A gente pode continuar fazendo stimming, mas no TDAH a gente chama de outra coisa. Então, às vezes podem ser dois nomes para a mesma coisa, e quando uma coisa tem dois nomes diferentes, ela pode dificultar mais você entender que elas são a mesma coisa. Talvez não tenha uma diferenciação muito grande entre o que é um stimming e o que é uma hiperatividade, dependendo de como ela se apresenta. Stimming sendo um movimento repetitivo. Então, como o DSM-5-TR é só de 2022, 2023, ainda não está claro como essa revisão do DSM vai afetar a sociedade, como isso vai impactar nos diagnósticos de TDAH e de autismo e de TDAH, ou fazer com que os requisitos dos próprios critérios de diagnóstico de autismo sejam impactados. Até o tipo de TDAH predominantemente desatento, existem diferenças desse subtipo, que até sugerem que existe uma associação dessa desatenção com sintomas, em particular, autistas, com características autistas, como, por exemplo, a alternância de atenção, o distanciamento, a rigidez autista, a rigidez cognitiva, a rigidez de pensamento. Isso pode até ser mascarado pela própria desatenção do TDAH, ou aspectos que podem agir em conjunto, retroalimentar o outro. Então, tem alguns estudos de TDAH que eles falam de gravidade do TDAH. O TDAH, a gente já falou isso nos últimos episódios, especialmente no último episódio, quando a gente fala das características do TDAH. TDAH, em nenhum manual diagnóstico, nem no CID, nem no DSM, ele não é classificado como autismo, ele não tem nível de suporte. Mas tem alguns estudos que falam em severidade, ele não é oficial em manual diagnóstico, pelo menos, mas tem alguns estudos que falam que em crianças, esse diagnóstico primário do TDAH, dependendo das características autistas, junto com o diagnóstico primário de TDAH, ele vai corresponder a uma gravidade maior do TDAH, ou seja, quanto a gente vai ter mais dificuldade na nossa vida como TDAH por causa desse autismo implicado que veio junto também. Então, como eu falei antes também, quem é TDAH e TDAH do tipo combinado tem uma chance de apresentar sintomas, características autistas muito mais prevalentes e muito mais, talvez até exteriorizadas e aparentes. E para fechar o episódio, existem as dificuldades do diagnóstico de TDAH em si, desse diagnóstico duplo, desse diagnóstico conjunto, dessa sobreposição. Tem estudos que mostram, infelizmente, que quem teve um diagnóstico de TDAH acabou recebendo um diagnóstico de autismo, em média, 1,8, quase 2 anos depois de quem foi diagnosticado só
com autismo. Então, ou seja, a média que a gente demora a mais para ter um diagnóstico é quase 2 anos a mais para ter só o diagnóstico duplo, comparado com quem teve diagnóstico de TDAH ou diagnóstico de autismo só. Então, são pelo menos 2 anos a mais de investigação, 2 anos a mais tentando conversar com psicólogo, psiquiatra, tratamento, e investiga daqui, investiga de lá, e você não tem uma resposta, e te dizem uma coisa em um lugar e te dizem outra coisa no outro. São 2 anos que eu acho que dá pra gente falar que são 2 anos de sofrimento. São 2 anos que você tá no meio do caminho, achando uma coisa, depois achando outra, porque a nossa cabeça passa pelos processos de aceitação. A nossa cabeça fica com nó de... hoje me falaram que eu sou isso, amanhã me falam que eu sou aquilo. Mas no fim eu sou uma terceira coisa e no fim, quem eu sou? Como que eu me sinto com tudo isso? Todo o processo que a gente tem que passar investigando e se entendendo e reavaliando a nossa própria vida pra gente mesmo, e às vezes levando as nossas suspeitas pros profissionais de saúde, às vezes sendo ouvido, às vezes não. Inclusive, achei engraçado porque 2 anos mais ou menos foi a média que eu demorei desde que eu comecei a suspeitar do autismo até eu ter coragem de levar as minhas suspeitas pra alguém. E eu só levei as suspeitas para alguém depois que eu participei de um estudo da USP sobre TDAH e apontou que as características do autismo eram muito fortes e muito prováveis que talvez eu devesse investigar isso seriamente. Porque nem eu mesma levava tanto em consideração, eu achava que eram características do TDAH. Porque, como eu já falei em mais de 100 episódios da Tribo TDAH, o TDAH e o autismo têm muitas características em comum, e esse episódio mostra muito isso. Olha quantos critérios de diagnóstico de autismo a gente com TDAH preenche. Então isso dá uma dúvida. Será que... E isso ficava muito na minha cabeça. Será que é só TDAH? Será que não é? Eu não tô vendo demais? Será que tem um autismo aí também? Então, a gente passa por um processo também. Então, estudos falam que os próprios elementos fenotípicos autistas são mascarados pelo TDAH. E isso não sou eu que estou falando. Eu já falei isso muito nesse episódio, mas os estudos mostram isso. Geneticamente, o TDAH muitas vezes se sobrepõe ao autismo e leva a diagnósticos até errôneos e tardios do próprio autismo. Então, os sintomas do TDAH até tem estudos que falam aumentam o risco de autismo. Não significa que a gente vai desenvolver autismo ao longo da vida, mas aumentam os riscos da gente ter menos suporte para o autismo porque ele não foi descoberto a tempo. Que a gente vai ter mais dificuldades, às vezes por causa do autismo, porque tem uma parte da nossa vida que a gente não sabia que estava lá, afetando nesse tempo todo. Então, o que acontece é que também, em reverso, as características do nosso autismo podem sobrepor e aumentar as dificuldades do próprio TDAH também. Então, é quando você está tratando uma coisa e você deixa a outra de lado, porque às vezes você não sabe que ela existe, mas aí uma começa a dificultar e impactar na outra, e você não sabe por que às vezes as coisas que você está tentando tratar não estão dando tão certo quanto às vezes elas deveriam. É isso que acontece. Então, os próprios estudos falam que os profissionais de saúde, os profissionais que são os especialistas que avaliam isso, eles deviam considerar mais a alta prevalência de TDAH nos pacientes e especialmente ficar alerta quando uma criança em idade escolar ou um adolescente já tem um possível diagnóstico de TDAH, porque aquilo pode vir com um autismo junto que não foi pensado antes, não era uma possibilidade. Então, até os institutos médicos precisam melhorar a avaliação, até a anamnese nesse sentido, para rastrear quando alguém aparece com TDAH e pode ter uma comorbidade, um autismo ali também que não está sendo tão identificado, tão visto, que ele talvez não esteja tanto em evidência. E tentar melhorar até a precisão desses diagnósticos.
até pro próprio tratamento e qualidade de vida da gente depois, ao longo da nossa vida. Até porque, como a gente falou esse episódio inteiro, existe uma prevalência muito alta de TDAH e autismo ao mesmo tempo. Então, quando uma pessoa vem com a queixa de para um diagnóstico, os profissionais de saúde precisam começar a considerar que talvez tenha uma possibilidade dos dois juntos, ao invés de simplesmente classificar com características centrais ou do autismo ou do TDAH. E dar, por exemplo, um diagnóstico de autista como uma rotina, fazendo uma avaliação sistemática, fazendo uma avaliação com todos aqueles critérios de diagnóstico que eu mostrei, e esquecer da parte que o TDAH pode estar presente ali também. E que podem ter outras comorbidades, não só do TDAH, mas, por exemplo, e ter outros diagnósticos ou outras condições que não são só o TDAH, que pode estar presente ali também, mas, por exemplo, ter outras condições, por exemplo, uma ansiedade, outras coisas que estão impactando em dar um diagnóstico só. Às vezes é muito difícil por causa disso, de coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida por causa dos nossos diagnósticos e às vezes por causa da falta de diagnósticos que a gente tem. Então, estabelecer esse diagnóstico preciso e especialmente das comorbidades é extremamente essencial. E talvez devesse ser uma coisa que as pessoas devessem investigar mais. E como padrão, não investigar só TDAH ou só autismo e começar a investigar talvez os dois juntos. Essa possibilidade que existe da prevalência do diagnóstico duplo ser muito alta. E eu sei que não são todos os profissionais de saúde que têm experiência tanto no atendimento de TDAHs ou de autistas, e muitos podem achar que eles estão até atuando fora das áreas de especialização deles, mas, gente, vocês escolheram trabalhar com saúde, é necessário se atualizar, é necessário até parar um pouco com alguns dos preconceitos que eu vejo profissionais de saúde falando de tem muito diagnóstico de TDAH e autismo hoje em dia, nem tudo é TDAH e autismo. Não, nem tudo é TDAH e autismo, mas às vezes quando a pessoa já entra na avaliação achando isso, ela vai ser muito menos provável de dar um diagnóstico de TDAH e autismo quando a pessoa tá lá e ela tem. Então, deixar um pouco de lado, às vezes, as visões pessoais de alguns profissionais de saúde, com base em alguns preconceitos, e ver o que tá ali nos resultados e na frente, e não se deixar levar, especialmente, eu já vi isso muito acontecer, de a pessoa já começa a tentar fazer a avaliação para negar a suspeita do paciente. A pessoa chega no consultório com uma dor, não estou falando de dor física, mas com uma queixa, com uma suspeita dela. Isso é uma dor. E aí, muitas vezes o profissional de saúde, muitas vezes por ego, ou por desatualização, ou preconceito, ou um pouco de tudo, a pessoa parece que quer apurrinhar e provar que não é nada daquilo e fazer o contrário. Tá certo que não são todos, e isso espero que seja uma minoria, mas tem muita gente que a gente tem que encarar que infelizmente é assim. Mas enfim, esse episódio é para mostrar como a ciência muda, o entendimento dos próprios manuais de diagnóstico mudam, as próprias descobertas e estudos que a gente tem sobre neurodivergências estão sempre evoluindo. Olha como é recente esse diagnóstico duplo. Olha como isso tudo mudou a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. E como esse diagnóstico duplo, tem a possibilidade de impactar no futuro para além do que a gente pode estar imaginando hoje. Sabe-se lá como vai ser, como que a gente vai estar falando sobre TDAH e autismo e ao TDAH daqui a 10, 20 anos em próximas atualizações do DSM, próximas atualizações do CID. Porque esse foi o primeiro passo. Parar de negar o diagnóstico duplo é o primeiro passo para talvez muita coisa que a gente nem imagina
que pode vir por aí. Eu acho que eu quero terminar esse episódio com esperança que eu acho que a partir daqui a gente só pode trazer coisas positivas. Já foi um primeiro passo para trazer mais conhecimento, trazer mais acessibilidade, trazer menos negação e até acolhimento para quem, mesmo dentro do autismo e dentro do TDAH, sentia que não necessariamente se encaixava tanto nas descrições e nas características principais. Então, tá tudo bem. A gente tem um terceiro grupo, que por enquanto, é uma intersecção. Sabe-se lá se é um terceiro grupo separado? Ou vai continuar no futuro sendo uma intersecção de TDAH e autismo, esse nosso alt-TDAH. E por enquanto é o que a gente sabe. É isso. E eu tô otimista, assim, pro futuro só ser daqui pra melhor e trazer mais coisas pra gente ter um autoconhecimento e estratégias de avaliação e diagnóstico mais precisas e que menos gente fique sem o diagnóstico por causa dessas dúvidas. Eu já me estendi muito mais do que eu achei que esse episódio ia durar. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala comigo lá nas redes sociais. Eu sou @tributdh em todas as redes sociais. Eu também criei o @tributdh, mas até o momento da gravação desse episódio eu não estou usando ativamente. Eu estou publicando de vez em quando algumas capas de episódios em alguns perfis, enfim, mas é muito difícil controlar tanto perfil em tanta rede social, então eu uso primariamente da TribuTDH mesmo. Enfim. E não esquece que para esse podcast continuar além da primeira temporada, você pode ir apoiar todo o projeto da TribuTDH e TribuTDH lá no apoia.se/TribuTDH. E aí você vai ter direito a um grupo de apoio exclusivo para quem é autista TDAH, alt-TDAH, encontros anuais, você vota nos temas dos episódios e participa dos episódios também. Se você ouvir seu nome, você recebe os episódios adiantados. Enfim, vai lá, apoia.se/TribuTDH. É isso por hoje, até mês que vem com mais um episódio. Os episódios dessa temporada estão quase acabando, estamos chegando quase ao final dessa primeira temporada. Faltam muito poucos. Na verdade, nós só temos mais 2 episódios depois desse para terminar essa primeira temporada, mas é isso. Apoia a TribuTDH. Beijos, muito obrigada, até mês que vem com mais um episódio. O penúltimo episódio da primeira temporada. Beijos da Tata. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDAH Hypers, que são os apoiadores da TribuTDH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, do Caetanos, Caiatura, Mari Mendes, Aline Emia, Brunner Titonelli, Lê Maia, Aline Coelho, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Diego Quinto, Fábio Brunetti, Zé, Lexo, Sandro Tomiti, Eric Alves, José Martins, David Correia, Vinícius Paes, Ana Luísa, Virgílio, Laís Calazan, Santiago Luz, Bianca Eunice, Marina, Caio Guilherme, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Adriana Leopold, Thalita Camargo, Éder, Mônica Becker, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Mauri, Renato Ribeiro, Rafa Brito, Cristal, Ivana, Ettore Ritter, Samuel Fabel, Marocco Sul, Gabi, Silvia, Sônia Kemi, Namatos, Luiz Antônio Almeida, Marcos Vinícius, Rodrigo Ken, Saluli, Andrei, Neio Carvalho, Paulo Fernandes, Bibiana Motter, Raquel Madeira, Bruna Barlac, Caio Figueiredo, Daniele Bretas, Dani, Mariana Vedeiros, Lucão, Muti, Juan Rocha, Diego Correia, Priscila Santiago, Wellington, Gleidson, Paula Aquino, Medelon, Túlio Martins, Camila Santos, Diego Santos, Ananda Krishna, Erika Guarnieri e Ana Tereza.